Salve, fiel torcida! Bora reagir o vídeo do Chico Garcia aí que trouxe as últimas notícias do Corinthians, notícias atualizadas, agora que o Corinthians fechou a nova contratação do novo executivo de futebol, Marcelo Paz. Então, pessoal, vamos deixar o crédito do vídeo pro Chico e vamos assistir, vamos acompanhar e também vamos comentar sobre esse vídeo. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Confesso para vocês que, pelo menos para mim, saiu melhor do que encomenda. Saiu melhor do que a gente imaginava inicialmente. É claro que o Bruno Spindel, como eu já disse nos vídeos anteriores, é um profissional de mercado, é um cara que participou de uma gestão muito exitosa do Flamengo, desde a época do Eduardo Bandeira de Melo, ganhando um protagonismo maior na gestão Rodolfo Landim. E o Bruno Spindel era realmente o favorito. Cheguei a citar para vocês que ele estava acertado. E estava. O Thiago Salazar da Gazeta revela até que já tinha passagem comprada pelo clube para que o Spindel chegasse em São Paulo. Quando a gente foi surpreendido, na manhã deste sábado, de que o Spindel emite uma nota oficial dizendo que ali encerrava as tratativas. E aí depois a gente veio a saber de que o... Bom, pessoal, acho que todo mundo já sabe que o Corinthians estava negociando com os dois executivos de futebol e o Marcelo Paz acabou sendo o escolhido. O Corinthians estava negociando com os dois, então o Corinthians escolheu pelo melhor nome, na minha opinião também foi o melhor nome. Como eu já falei nos outros vídeos, um cara que subiu o Fortaleza da Série C para a Série A, então na minha opinião o Corinthians fez uma boa escolha sim em contratar o Marcelo Paz para executivo de futebol do Timão. Para enviar o contrato para ele, enfim, entendendo também o Spindel que o Corinthians procurava outros profissionais de mercado, não sei se ele entendeu que daqui a pouco se sentiu desvalorizado no processo e acabou encerrando as tratativas. Talvez até por alguma outra ideia de carreira, né? Ele aceitou conversar, ele realmente acertou salário, condições, estava tudo certo. E aí o Corinthians demorou ali, né, um pouco, que eu também acho uma barbeiragem, né? Se você quer, a menos que o Corinthians já estava visando outras situações. Aí tudo bem, aí você... Não, peraí, aquela última... Sabe aquele último sinal que alguém dá assim, não, peraí, não aperta o enter aí. Deixa eu consultar esse cara aqui, depois você dá uma segurada até o meio-dia aí pra gente ver se a gente consegue uma outra coisa, a menos que isso tenha acontecido. E se aconteceu, que bom, que bom. Repito, não vou desmerecer agora o Bruno Spindel e a sua carreira, mas, cara, o Corinthians acertou demais, na minha opinião. Ele trouxe pra mim o melhor profissional de mercado que ele poderia trazer. Claro, se você colocar aí os homens fortes de futebol dos últimos tempos, você vai colocar, né, o Rodrigo Caetano, que está na seleção, você tem o Alexandre Matos, que está no Santos, você tem grandes executivos, né, de futebol. O Marcelo Paz, ele foi presidente do Fortaleza, dentro de um clube associativo inicialmente, e depois ele participa de uma transição, primeiro, de uma gestão remunerada e profissional. Toda a gestão do Fortaleza ela foi profissionalizada e ele migra, depois que ele encerra o mandato como presidente remunerado. Ele era um dos poucos, se não o único, tá? Presidente de clube remunerado para poder exercer a sua função, algo que eu defendo há muito tempo. O presidente ele lida com muitas cifras, com muita responsabilidade, tem que ter responsabilidade fiscal, inclusive. Então, esqueçam essa coisa de abnegado, o cara cuida do clube porque ele ama, aí o cara abandona a sua empresa, a sua família, vive 100% para o clube e, infelizmente, dentro do país do jeitinho, a gente já viu muitos presidentes se locupletarem, se beneficiarem desse cargo para situações escusas. No caso do Fortaleza, eles decidiram, não, o presidente ele tem que ser bem remunerado, inclusive, para que, evidentemente, ele tenha toda a sua disposição, todo o seu tempo, toda a sua dedicação voltada para o clube. E mais do que isso, aí ele vira um presidente remunerado e depois, na transformação do modelo de SAF do Fortaleza,
ele se torna um CEO, que é justamente o cara que comanda o futebol, que comanda a parte operacional do clube. E, cara, o Marcelo Paz, um diretor de futebol lá atrás, quando o Fortaleza estava na Série C, a virar presidente do clube e depois presidente remunerado e CEO, ele participou de uma das maiores transformações da história do futebol brasileiro. Cara, a gente viu o Fortaleza sair de uma Série C, de estruturas precárias, de condições assim inacreditáveis, dentro de um mercado que é o futebol do Nordeste, que não tem a maior visibilidade, que não tem os maiores investimentos, que tem uma dificuldade logística, inclusive, são os clubes que mais viajam. E, cara, ele simplesmente transformou esse clube num protagonismo surreal. O que a gente viu acontecer com Fortaleza nos últimos anos é um case de sucesso. E muito por obra desse cara. Esse cara botou o Fortaleza no mapa do futebol com 3 títulos da Copa do Nordeste, com título da Série B, ele passa da Série C para a Série B, aí o título da Série B já como presidente. Na Série A, ele não se torna apenas um figurante, ele chega a classificar o time para Libertadores em 2 oportunidades. Em 2 oportunidades ele classifica da fase de grupos para oitavas de final. Vice de Sul-Americana, que seria um título enorme, mas acaba perdendo na final. Técnicos longevos, como Rogério Ceni e depois Juan Pablo Vojvoda. Ele fez toda uma reestruturação do PC, o centro de treinamentos. Ele investiu no futebol feminino, categoria de base, montou equipes assim com aquela linha metodológica de um futebol, de jogadores competitivos, com fome, que compraram a ideia do clube e com isso conseguiram ótimos resultados. Mesmo no ano lá que foi, se eu não me engano, 2022, em que o Fortaleza era dito como rebaixado, estava na lanterna, de repente ele faz um segundo turno que classifica para Libertadores, negócio inacreditável, numa recuperação com uma janela muito bem feita no meio do ano. Ou seja, tem visão, tem expertise, tem conhecimento, tem uma visão macro da coisa, não apenas no futebol, mas estrutural. A gente está falando de um profissional de mercado dos mais qualificados que, assim, dos últimos anos no futebol. Bom, pessoal, como eu comentei lá no começo do vídeo, eu acho que o Corinthians acertou demais na contratação do Marcelo Paz. É um cara que, não tem comentários, um cara que foi presidente do Fortaleza, que subiu com o Fortaleza da Série C para a Série A, que colocou o Fortaleza para brigar diretamente nas vagas diretas de Libertadores, enquanto o Corinthians estava sofrendo para classificar numa pré-Libertadores. É um cara que é presidente da Liga Forte União, onde o Corinthians se encontra hoje. É um cara que conhece da grandeza do Corinthians, do poder do Corinthians. Então a gente tem que torcer para que aqueles dirigentes do Corinthians que fazem que o Corinthians seja e que esteja onde está, deixem ele trabalhar. Porque se ele puder trabalhar, ele vai ajudar o Corinthians muito nessas dívidas. É um cara que conhece o futebol, um cara que ganhou vários prêmios. Então a gente, torcedor do Corinthians, espera que realmente aquela cúpula corintiana deixe que ele trabalhe. Deixe tanto ele quanto o Osmar Stablet trabalhar para que a gente possa pagar nossas dívidas, pagar o Transferban, para que o Corinthians possa brigar com Palmeiras e Flamengo novamente lá em cima, no topo do futebol brasileiro. E aí, fiel, o que vocês acharam dessa contratação? Vai dar certo? Esperamos que dê certo. Torcemos para que dê certo. E aí, pessoal, deixe nos comentários o que vocês acharam da contratação do Marcelo Paz. O que esperar do Corinthians em 2026. Pessoal, fique com Deus. Se inscreva no Corinthians Informa, deixe o like. E até o próximo vídeo. Beleza, pessoal? E vai, Corinthians!